Olá amigos, Deus abençoe. Hoje, dia 16 de abril de 2019, terça-feira, estamos em plena Semana Santa e faltam poucos dias para a Páscoa. Muito bem, eu gostaria de comentar com vocês hoje de duas notícias que me chegaram a estremecer. Eu estou estremecido, eu me encontro estremecido por dentro, porque essas duas notícias, esses dois fatos aconteceram no mundo simultaneamente, em lugares extremamente importantes no cenário mundial e profético. O dia que aconteceu, que foi ontem, segunda-feira, tem um significado que vai deixar você apavorado em saber o que significa a segunda-feira da Semana Santa. Poucas pessoas sabem disso. E outros detalhes que estão acontecendo, que eu vou no decorrer dessa gravação, desse programa, poucos minutos, tentar mostrar para você e alertar sobre o que está acontecendo no mundo. O que aconteceu na segunda-feira, nesse dia 15 de abril de 2019, ontem, é que a Catedral de Notre-Dame de Paris, ela foi incendiada misteriosamente, do nada. Não se sabe o que aconteceu. Não foi nenhum atentado terrorista. A Catedral de Notre-Dame de Paris, um dos símbolos mais importantes do catolicismo, não do cristianismo. Vamos explicando a diferença para que você entenda. Talvez o segundo lugar mais importante do catolicismo no mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Na cidade de Paris, lugar onde se recebia mais de 30 mil visitantes por dia, essa catedral, estranhamente, ela se incendeia, pega fogo na segunda-feira da Semana Santa. Muito bem. No mesmo dia eu recebo essa notícia hoje, nosso irmão Rogério lá do Paraná me enviou essa notícia. A notícia está aqui no site da History Channel, onde diz: Mesquita Histórica de Jerusalém, que é exatamente a Mesquita de Omar, aquela mesquita que você vê nas fotos ou nos vídeos, que se encontra justamente no Monte Templo, lugar onde Jesus entrou na Semana Santa. Exatamente aquele lugar onde deve estar o templo. Aliás, vou comentar as notícias dessa semana que estão bombando em Israel nos dias de hoje. Sacudindo Israel. As notícias depois da vitória do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, as notícias sobre a construção do templo estão se fortalecendo cada vez mais em Israel, devido ao fato de que está vindo à tona uma teoria de arqueólogos judeus em que o verdadeiro local do templo em Jerusalém não é a Mesquita de Omar, mas sim bem ao lado, onde o Santo dos Santos não estaria nessa mesquita, no local dessa mesquita. O Santo dos Santos, local onde vai estar a arca e onde o anticristo estará invadindo na metade da tribulação, está ao lado dessa mesquita de Omar. Isso é uma notícia tão bombástica, porque vai forçar que a construção do templo se dê sem a necessidade da destruição dessa mesquita de Omar, que, segundo a notícia do History Channel, que estou aqui aberto e vou colocar os links na descrição do vídeo do YouTube. Por favor, se inscreva no meu canal, dê joinha nos vídeos para que os nossos vídeos alcancem as pessoas que estão buscando a verdade, que estão procurando sobre a profecia. Na descrição desse vídeo que estará sendo disponibilizado no YouTube, eu vou colocar todos os links das notícias que eu estou lendo. Então, a notícia que History Channel divulga nessa terça-feira é que Mesquita Histórica de Jerusalém pega fogo na mesma hora em que a Catedral de Notre-Dame se incendiava. Mesquita Histórica, preste muito atenção nisso, Mesquita Histórica de Jerusalém, a Mesquita de Omar, ela pega fogo e de maneira misteriosa, não se sabe o que aconteceu. Não houve feridos nem prejuízos significativos causados pelo fogo, mas na mesma hora, simultaneamente, a Mesquita Al-Aqsa, a maior de Jerusalém, localizada no Monte Templo, é atingida por um incêndio no mesmo momento, naqueles mesmos instantes da segunda-feira dessa Semana Santa, de ontem, em que a Catedral de Notre-Dame, em Paris, ela se incendiava. Segundo a notícia, diz que tudo indica que a ocorrência simultânea dos dois incidentes seja coincidência. Só é coincidência para quem não tem o mínimo de noção de profecia bíblica. Até pessoas que não conhecem a Bíblia sabem que existe uma coisa muito misteriosa por detrás disso. Porque você talvez me diga,
o que representa a Mesquita de Omar e o que representa a Catedral de Notre Dame. Os dois locais simbolizam potestades espirituais. Eu estou entrando agora na dimensão espiritual para te mostrar o significado dessas coisas. A Mesquita de Omar, que está bem em cima do Monte Templo, o local mais sagrado de onde o nosso Senhor Jesus Cristo voltará para reinar, mas que antes dele, aquele local será profanado pelo anticristo e Israel vai se decepcionar com isso. Onde haverá um ajuntamento dos judeus a Israel, onde os judeus iludidos vão voltar para Israel. Inclusive, se algum judeu está ouvindo essa programação, eu te peço, meu caro judeu, minha cara judia, não volte para Israel. Não volte para Israel. Não volte. Não volte para Israel, pelo menos nos próximos 7 ou 10 anos. Não volte para Israel. Ainda que todo o povo judeu comece a voltar para Israel, não se atreva a voltar. Fique no país que você está. Fuja da Europa. Eu faço esse apelo a todos os judeus que estão me ouvindo através dessa programação e que possam traduzir essa mensagem. Judeus do mundo inteiro, não voltem para Israel. Não voltem. Não voltem por enquanto. Deixe Israel por lá. Deixe Israel por lá. Mas se houver guerras, deixe que Deus proverá. Não volte. Fujam da Europa. Fujam dos países orientais. Fujam. Se refugiem na América do Sul, se refugiem nos Estados Unidos, mas se refugiem no Brasil. Escutem o que eu estou dizendo, em próximos vídeos vamos entrar mais em detalhes sobre essa mensagem. Mas é uma trombeta que eu estou tocando aqui agora, porque o próximo ajuntamento de judeus será para destruição, será para engano. Os dois locais que se incendiaram nessa segunda-feira, no dia de ontem, são dois locais que representam potestades malignas. A potestade da Europa e a potestade islâmica. A potestade católico-romana e a potestade islâmica. Nós sabemos que o catolicismo está em engano. O catolicismo, os católicos do mundo inteiro estão gemendo, estão desesperados. Graças a Deus existem alguns que estão ouvindo a profecia do nosso Senhor Jesus de Apocalipse, quando disse: fugi dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus castigos, dos seus ais, que hão de vir. Se você não sabe, eu estou abrindo aqui o significado da palavra Notre Dame. Você sabe o que significa a Catedral de Notre Dame de Paris? Significa a Catedral de Nossa Senhora de Paris. Notre Dame significa Nossa Senhora de Paris. Iniciada sua construção no ano de 1163, é dedicada à Virgem Maria, mãe de Jesus, que é um edifício erguido em homenagem à Mariolatria. Mariolatria, idolatria a santos mortos. Embora fossem santos, a palavra de Deus não dá a ninguém o direito de se dirigir em oração a santos mortos. A única pessoa que você, meu caro, minha cara que está ouvindo essa programação, pode e deve se dirigir é ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E ponto final. Então, um centro mundial da mariolatria foi queimado. No mesmo dia, a Mesquita de Omar, em Jerusalém, no local central das profecias desse mundo em que vivemos, também é incendiado. Obviamente que esse incêndio foi muito menor do que o de Paris. Sabemos que existe a potestade islâmica, em que a profecia de Daniel, especialmente no capítulo 2, versículo 43, se fala de uma certa mistura entre o barro e o ferro, em que alguns estudiosos das escrituras dizem que o último império anticristão será uma tentativa de fundição entre a Europa e o islamismo. Nós vamos falar mais disso. Agora, é impressionante o que significa a segunda-feira da Semana Santa. Você sabe o que aconteceu na segunda-feira da Semana Santa? A Bíblia diz que no domingo Jesus entra para o domingo de Ramos. E em Marcos capítulo 11, no versículo 12, diz que no dia seguinte de domingo é segunda-feira. No dia seguinte Jesus sai de Betânia, ele amaldiçoa a figueira e no versículo 15 ele entra em Jerusalém e entra no templo. E ali no templo ele chicoteia e expulsa os cambistas, fazendo a afirmação que vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões e salteadores. Vocês fizeram da religião uma maneira de comercialização. Marcos capítulo 11. Seria bom que você abrisse a sua Bíblia para que você exatamente situasse os dias e situasse também a época em que nós estamos vivendo. Porque não é coincidência que esses dois incêndios tenham acontecido no mesmo
mesmo dia e que esse dia seja a segunda-feira da purificação do templo. Esse é um dia profético. Nós estamos vivendo isso nos dias de hoje. O Espírito Santo, ele está mostrando para as pessoas que são atentas que ele, como o Deus Filho, ele entrou em Jerusalém, purificou o templo. É hora de acontecer essa purificação. É hora de acontecer essa purificação na vida das pessoas que aguardam ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode voltar essa semana. Você não parou para pensar nisso? Você não está atento ao que está acontecendo? Num mesmo dia, o templo em Notre Dame, que significa Nossa Senhora de Paris, ele é queimado. No mesmo dia, ou melhor, na mesma hora, está sendo incendiado de maneira igual, ou seja, misteriosa. Não se sabe quem ou o que causou os dois incêndios. Nessa Semana Santa que nós estamos vivendo, do ano de 2019, você esteja alerta, você busque a Deus, você procure um local limpo, um local de oração, um local de consagração, um local onde se congregam pessoas que realmente buscam ao Senhor Jesus Cristo como o centro do seu culto, onde elas fazem do Senhor Jesus o principal da sua reunião. O principal da reunião delas não é falar de Maria, nem de Abraão e nem de Salomão. O principal da reunião desse local não é estar pregando sobre algum santo ou sobre algum espírito, sobre alguma entidade, mas a pregação central, o personagem central desse local onde você deve ir, está se falando do Senhor Jesus Cristo o tempo todo. Ele é o centro das atenções. Não é um pastor, não é um padre, não é um sacerdote. O centro das atenções é o Senhor Jesus. Ele é anunciado, ele é mostrado ali. Eu acredito nos mistérios de Deus. Eu acredito nos padrões proféticos que se repetem. Veja, o segundo principal centro da mariolatria no mundo e, de outro lado, o segundo principal centro muçulmano do mundo, que está ali na Mesquita de Omar. Então, os dois locais sofrem um incêndio simultaneamente no mesmo dia. A purificação do templo está acontecendo. A purificação, o Senhor Jesus está com um chicote. O Senhor Jesus está para entrar. O Senhor Jesus está para se manifestar. E nós temos que estar alertas o tempo todo. Então fica essa mensagem de alerta a você, meu caro amigo, minha cara amiga, meu irmão, minha irmã, para que você se consagre, para que você comparta essa mensagem com as pessoas que ainda têm um pouco de temor a Deus. Se você conhece pessoas que ainda têm um pouco de temor a Deus, comparta esta mensagem antes que seja tarde. O nosso Senhor Jesus está dando sinais àqueles que estão alertas de que Ele está voltando.